Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai estudar aqui 1º Nef, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Dá 6 versículos só, pouquinho. Quando é pouco versículo, a gente consegue entrar mais a fundo na história, compartilhar mais coisa, por conta que é poucos versículos para um tempo aí de 20 minutos que eu tenho aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Então, essa semana que passou, a gente recebeu a designação que são 5 capítulos para estudar uma semana, que é 7 dias, então a gente consegue entrar mais a fundo no estudo, tá bom? Semana que vem também, né? A gente vai ter agora 5 capítulos, vai ser do capítulo 11 de 1º Nef até o capítulo 15, 5 capítulos para a gente estudar em 7 dias, então eu vou dividir os versículos e a gente consegue falar com mais detalhe os versículos do que fazer um resumo, tá bom? Então a gente vai estudar mais afinco. E se você quiser aprender ainda mais, eu dou aula no Zoom, tá bom? Pelo aplicativo Zoom. Tem um grupo no WhatsApp que todo dia é colocado o link do Zoom ali e a gente faz aula de segunda a sábado, das 5h20 da manhã às 6 da manhã. E ali eu tenho 40 minutos para explicar esses versículos. É a mesma aula aqui do YouTube, mas eu consigo aprofundar mais. Às vezes a pessoa tem uma pergunta, como é online, então a pessoa consegue perguntar e eu tento responder ou achar a resposta depois, tá bom? E coloco lá no grupo. Então, sejam bem-vindos. Quem puder fazer a aula online comigo, das 5h20 da manhã até 6 horas da manhã, são 40 minutos de mensagem, tá bom? Então, vocês estão convidados. Eu sempre deixo aí meu WhatsApp no final da descrição do vídeo. Então, vocês podem pedir para entrar no grupo, tá bom? Manda uma mensagem aí no meu WhatsApp. Vamos lá então para a mensagem de hoje aqui, continuando aqui, 1º Nef, capítulo 10, do versículo 17 em diante. Aqui o que aconteceu é que Leí, ele compartilhou o sonho dele, falou muitas coisas ali, e agora Nef, com o seu próprio relato, ele quer ter essa experiência, tá bom? E a gente vai observar um padrão de coisas que acontece aqui para que nós possamos ter experiências com Deus, receber uma revelação do Espírito Santo. Vamos lá. Aqui o versículo 17 diz: E aconteceu que eu, Nef, depois de ouvir todas as palavras de meu pai, referente às coisas que ele vira numa visão, como também as coisas que dissera com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus, o Filho de Deus que era o Messias que deveria vir. E eu, Nef, também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo. Veja que ele relata aqui que ele queria, desejava ouvir, ver e conhecer as coisas pelo poder do Espírito Santo. E ele continua aqui, que é um dom concedido por Deus a todos os que procuram diligentemente, tanto em tempos passados como em tempos que se manifestará aos filhos dos homens. Então a primeira coisa aqui é que Nef, ele desejou receber, ouvir, ver e conhecer as coisas que o pai dele viu. E também ele falou que o pai dele havia recebido isso, né? E o pai dele, o que é mencionado aqui sobre o pai dele, é que ele recebeu o poder, recebeu pela fé no Filho de Deus. Ou seja, pelo poder, pela fé que ele tinha em Deus, ele recebeu essas coisas. Então também tinha um processo para que Leí pudesse ter tido essa revelação, esse sonho aqui também. Bom, e aqui também, né, o Nef, ele fala que todos os que procuram diligentemente conseguem, tá bom? Receber revelação de Deus. Então, diligentemente significa esforço, todo dia, né? Não é algo casual que a pessoa vai lá e tem um sonho, mas sim, ele busca essas coisas. Então, Leí buscou e recebeu. Vou até dar um exemplo aqui, por exemplo, de Leí e Lamã e Lemuel, né? Que não buscaram por si mesmo, né? A gente vai ver na história, né, daqui para frente que Nef, ele busca e ele vai receber, tá bom? O Espírito vai mostrar as coisas do pai dele, que o pai dele viu no sonho e muito mais. Mas a gente vê que Lamã e Lemuel não buscam ao Senhor, por isso eles não recebem. E aqui eu vou fazer um padrão de Leí também, tá bom? Porque Leí também recebeu essas coisas porque ele acreditou. Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente entender, né, esse padrão. Primeiro, Nef, capítulo 1, capítulo 1 do versículo 4 em diante. E depois aconteceu que no começo do primeiro ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, tendo meu pai Leí morado todos os seus dias em Jerusalém, apareceram muitos profetas
E nesse mesmo ano profetizaram ao povo que todos deveriam arrepender-se ou a grande cidade de Jerusalém precisaria ser destruída. Portanto, aconteceu que meu pai Leí, enquanto seguia seu caminho, orou ao Senhor. Repare, né, que ele ouve os profetas atuais, né, que era Jeremias e outros profetas ali contemporâneos, que estavam pregando que se a cidade de Jerusalém não se arrependesse, se o povo não se arrependesse, ela precisaria ser destruída. Então, aqui mostra que que Leí acreditou nesses profetas, porque ele está indo para casa e orou ao Senhor. O que ele ora ao Senhor aqui? Ele diz assim, orou ao Senhor, sim, de todo o seu coração, em favor do seu povo. Ele queria que o povo se arrependesse, que Jerusalém não fosse destruída, né? Então, ele continua aqui. E aconteceu que, enquanto orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo que permaneceu sobre uma rocha diante dele. E foi muito o que ele viu e ouviu, e tremeu e estremeceu intensamente por causa das coisas que viu e ouviu. Então a gente vê um padrão, né? Ele acreditou nos profetas atuais da época dele, né, que falou sobre a destruição de Jerusalém. Ele ora a favor do seu povo, pedindo misericórdia ao Senhor e que o povo possa se arrepender. Então, quando ele está nesse processo, ele recebe essa revelação. Então, é um padrão, né? Só que a gente vê que esse padrão, Lamã e Lemuel não seguiram, porque eles não acreditaram nos profetas atuais que haviam pregado ali, né? Vamos observar aqui, lá em 1 Nef, capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó: e nem acreditavam que Jerusalém, aquela grande cidade, pudesse ser destruída, conforme a palavra dos profetas. Em outras palavras, Lamã e Lemuel não acreditaram nos profetas atuais, tá bom? Porque os profetas atuais falaram lá na época, que no ano 600 a.C., ali, falaram que Jerusalém seria destruída se o povo não se arrependesse. E Lamã e Lemuel não acreditavam nessas palavras, né? Então, mostra que Leí acreditava nas palavras do profeta, mas os seus filhos, Lamã e Lemuel, não acreditavam, né? Possivelmente, né, Lamã e Lemuel não eram ignorantes, burros, que não conheciam as escrituras. Até Nef, no começo do livro, ele menciona, né? Eis que nasci de bons pais, né? Aprendeu a língua, eles sabiam ler e escrever. Não era todo mundo que sabia ler e escrever. E eles sabiam, eles tinham cultura, né? Leí, ele não era uma pessoa pobre, ele tinha bastante bens, como nós vimos na história. Então, os seus filhos eram cultos. Então, Lamã e Lemuel também eram cultos e conheciam as profecias. Mas é possível que Lamã e Lemuel, eles acreditavam mais no profeta da antiguidade, né, do que os profetas atuais, que diria ali que estava dizendo que Jerusalém seria destruído. Acreditar no profeta do passado é mais fácil, né? Por exemplo, Isaías e outros profetas do passado. Então, Isaías mesmo profetizou que Jerusalém não seria destruída, né? Eu vou ler aqui, ó. Isaías 48:11 diz assim: e por causa de mim farei, porque como seria profanado o meu nome? A minha honra não darei a outro. Bom, aqui o que está acontecendo? Isaías, aqui é Isaías 48, versículo 11, né? Na verdade, Isaías, do capítulo 11, do capítulo 40 até o capítulo 65 ali, a gente vê que a Síria quer vir dominar Jerusalém. E Isaías promete, dizendo que não vai acontecer, que eles não cairiam em cativeiro pela Assíria. E aí, aqui Isaías cita que é pelo amor do nome do Senhor, não que o povo merecesse não cair na mão do cativeiro, né? Mas por amor ao Deus, o Deus fala, por amor ao meu nome, eu não vou deixar isso acontecer. Então é possível que Lamã e Lemuel, se baseando nessa escritura, fala, não, Deus não vai deixar cair, é a cidade, onde tem o templo do Senhor, não vai deixar cair a Jerusalém, né? A menina dos olhos do Senhor, então ele não vai deixar. E outros padrões que foi seguido, por exemplo, isso Isaías falou há 721 anos antes de Cristo, né? Ou seja, a Síria queria invadir Jerusalém, mas não conseguiu. Deus falou e prometeu que não seria destruída, né? Depois, no ano 701, também a Síria tentou novamente, não conseguiu, né? Até os reis não acreditavam na época, né? Fez acordo com o Egito, querendo se proteger, mas não precisava, né? Porque o Senhor falou que protegeria a cidade e a cidade foi protegida. Depois nós temos outra profecia lá no ano 606, né? Babilônia, né? Ela domina toda a área
mas ela não invade Jerusalém, tá bom? Não toma o domínio por completo. E também no ano 597 também, né? Babilônia também tá... Jerusalém paga impostos, mas eles não destruíram Jerusalém, né? Estava sendo poupado ali. Então é capaz deles terem visto esse padrão e dizer, não, Jerusalém não vai cair porque Deus ama Jerusalém, Deus ama o seu povo, né? Deus não vai deixar profanar o seu próprio nome, né? Como Isaías mencionou. Então é possível que eles se apegaram mais à promessa do profeta da antiguidade, como Isaías, do que os profetas atuais que estavam falando. Ou seja, a palavra mais importante sempre vai ser do profeta atual, porque é para aquela época, né? Por que que o Moisés, né? Ou seja, o profeta. Eu estou confundindo aqui. Por que que Moisés não recebeu a revelação de construir a arca de Noé? Porque foi na época da arca de Noé que teve o dilúvio. Então Noé teve a revelação naquela época. Então cada profeta vai receber revelação para sua época ali. Então o profeta mais importante para nós é o profeta da atualidade. Será que nós estamos dando ouvido aos profetas da atualidade? É algo para nós pensarmos, né? Qual é a importância que eu dou nas conferências, né? Nas palavras dos profetas vivos? Então a gente vê aqui que Lamã e Lemuel acreditavam nos profetas que já passaram, mas não acreditaram nos profetas atuais. E Leí, por ter acreditado, né? Ele recebeu essas revelações aqui. Então vamos continuar aqui o nosso estudo. Voltar aqui, versículo... Deixa eu ver aqui, eu já me perdi todo aqui. Agora, versículo... Eu li o 17, vamos versículo 18. Diz assim: Pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o caminho está preparado para todos os homens, desde a fundação do mundo, caso se arrependam e venham a ele. Então, aqui, Nefe fala, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, tá bom? Então, esse que é o problema na cabeça de Lamã e Lemuel. Por conta que Deus prometeu que Jerusalém não seria destruído na época de Isaías, eles pegaram a mesma promessa e aplicaram para o tempo deles, né? E não é assim. O Espírito do Senhor não contenderá para sempre com os homens. Isso está escrito aqui também, ó. Segundo Nefe, capítulo 26, versículo 11. Pois eis que o Espírito do Senhor não contenderá para sempre com o homem. E quando o Espírito cessa de contender com o homem, advém rápida destruição. Então, o Espírito do Senhor cansou de lutar contra o povo, né? Então, deixou cair tudo ali, né? Conforme vão para a Babilônia, vão passar no cativeiro mesmo. Então, eu poderia pegar isso e colocar para a nossa vida também. Quantas pessoas têm livramento de Deus? Livramento em acidentes de automóveis, de doenças, que são doenças terminais, a pessoa se recupera, né? De um assalto que a pessoa poderia perder a vida, né? Às vezes perde os bens, tudo ali, mas Deus poupa a pessoa para que ela possa ter a vida dela. Ou seja, é Deus dando chance para a pessoa. Mas tem uma hora, conforme diz aqui, que o Espírito do Senhor para de contender com o homem, né? Então vai chegar uma hora que a chance acaba. Então nós devemos aproveitar. Isso é disso que Nefe está falando aqui, né? Então ele fala que Deus ele é o mesmo processo que Leí utilizou, né? Acreditando nos profetas, orando ao Senhor, buscando, ele recebeu revelação, é o mesmo processo que a gente vai estudar semana que vem, que Nefe ele recebe também essas revelações, tá bom? A partir do capítulo 11, que a gente vai estudar amanhã. Bom, continuando aqui o versículo 19. Pois aquele que procuram diligentemente achará. Então olha que é uma busca constante, sempre está buscando ao Senhor para receber essas revelações. E o mistério de Deus ser-lhe-ão desvendado pelo poder do Espírito Santo. Essa palavra mistério aqui, ela é bem interessante, né? É a mesma palavra que se encontra lá em Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Essa palavra segredos e a palavra mistério é o mesmo significado. No hebraico significa conselho, tá bom? Então Deus vai revelar o que houve no conselho do céu, o plano para nós voltarmos à presença dele. Então eu gosto dessa parte aqui também. Vai ser revelado pelo poder do Espírito Santo. Tanto agora como no passado, como no futuro. Portanto, o curso do Senhor é um círculo eterno. Ou seja, Deus ele utiliza o mesmo padrão para revelar a verdade aos seus filhos aqui. Continuando,
Versículo 20 agora. Falta só 3. Lembra-te, portanto, homem, de que por todas as tuas obras serás levado a julgamento. Então ele relembra aqui, né, que nós somos julgados de acordo com nossas obras. Tá bom? Então é importante nós sabermos desse plano para que nós possamos mudar a direção da nossa vida, aplicar as escrituras. É importante entender isso. Importante entender que a palavra do profeta vivo é mais importante do que a palavra de um profeta que já passou. Por quê? Porque a palavra do profeta vivo é atual, é para aquela época, é para aquele momento, tá bom? Então, continuando aqui, versículo 21. Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa aprovação, sereis declarado impuro diante do tribunal de Deus. E nada que é impuro pode habitar com Deus. Sereis, portanto, afastado para sempre. Então ele fala que se nós havemos procurado fazer o mal, né? Então no último dia a gente vai ser afastado, a gente vai estar cheio de culpa. O próximo versículo aqui também ele vai falar algo bem interessante, que não vai dar para jogar a culpa, o Senhor não me deu a oportunidade, né? Não vai dar para pôr a culpa em Deus, né? Não vai dar para pôr a culpa nem mesmo no diabo, né? Conforme eu vi no próximo versículo aqui, ó. Vamos lá para o próximo versículo. O importante aqui é nós entendermos que esta vida é o tempo de nós nos prepararmos para encontrar Deus. Tá bom? Então, é nossa responsabilidade buscar ao Senhor. Então, vamos lá. O versículo 21 diz assim. Não, é o versículo 22 que está faltando aqui eu ler, né? O versículo que eu ia ler, que fala da responsabilidade, eu marquei aqui, peraí. É aqui, ó. Segundo Nef, capítulo 9, versículo 46. Agora sim. Preparai a vossa alma para aquele glorioso dia, quando a justiça será administrada aos justos. Sim, no dia do julgamento, a fim de que não vos encolhais com terrível medo, para que não vos lembreis claramente de vossa horrível culpa, e não sejais compelido a exclamar. Então, se a pessoa estiver cheio de culpa, a pessoa vai exclamar dessa maneira perante Deus, dizendo: Santo, santo são os teus julgamentos, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas conheço a minha culpa e transgredi a tua lei, e as minhas transgressões são minhas, e o diabo dominou-me, de modo que sou uma presa de sua horrível miséria. Então observe que nesse versículo aqui, ele clama, dizendo, santos, santos são os seus julgamentos. Então, se a pessoa está sendo condenada, é por justiça, tá bom? Porque foi justo. O julgamento de Deus é justo. Ninguém vai ser condenado e dizer, foi injusto esse julgamento. Deus, ele é justo em todas as coisas. E, por outro lado, ele clama, a pessoa clama dizendo, é minha culpa, né? Foi minha culpa, conforme ele colocou aqui, ó. Mas conheço a minha culpa, transgredi a tua lei, e as minhas transgressões são minhas, né? E aqui ele vai falar do diabo, mas ele não coloca a culpa no diabo. Ele fala que ele deu poder ao diabo, né? Ele coloca assim, e o diabo dominou-me, de modo que sou sua presa, de sua terrível miséria. Então o diabo dominou porque a pessoa deu oportunidade, né? Entrou, emaranhou no pecado. O diabo, ele sempre vai oferecer tentações, né? Mas cabe a nós cair nessas tentações ou não. A gente tem o nosso arbítrio. Finalizando então aqui, por conta do tempo já, né? Era só 6 versículos, mas o tempo voa aqui. Vou ler o 21 e o 22 aqui para finalizar. Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias... Eu já tinha lido essa parte. Eu acho que eu já li, né? Fala sobre nós... se nós procuramos fazer o mal, né? Então a gente vai receber o mal como recompensa. E não podemos habitar na presença de Deus. Tá bom? Eu acho que eu confundi um pouquinho aqui. Eu acho que faltou só o 22, que diz assim, ó. E o Espírito Santo dá-me autoridade para proclamar essas coisas, e não a reter. Tá bom? Então essa finaliza a mensagem de hoje com esse versículo. As partes principais eu acredito que é dar ouvido aos profetas atuais, a importância que nós... Porque eles estão falando coisas para a nossa época, tá bom? Então isso é muito importante. E é isso, né? Isso que eu quero compartilhar com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. E não se esqueça, a partir de amanhã, 5h20 da manhã, eu vou estar dando aula aí online, tá bom? Das 5h20 da manhã até 6 horas da manhã. São 40 minutos aí de mensagem, então dá para entrar com mais detalhe nas escrituras aí. Então, se você tiver tempo, quiser fazer essas aulas online,
tá bom? Sempre respeitando o seu tempo também. Se você não tem tempo, tudo bem. Às vezes o horário seu de estudar nesse horário, a mente ainda não acordou, aí você não vai captar muito a mensagem, né? Igual tem gente que acorda e consegue se despertar bem e aí consegue aprender bastante coisa. Então depende do seu método de ensino também, da sua capacidade, tá bom? Então tem gente que quando acorda, demora para acordar, na verdade. O raciocínio tá lento, tudo, e depois que consegue estar esperto. Então, até mesmo o horário de estudo que a gente faz, a gente deve fazer num horário em que a gente consiga prestar mais atenção, tá bom? E é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.